No vídeo de hoje, vamos falar do dia em que Sten perseguiu, agrediu e traumatizou Steve, logo após perceber que o garoto não tinha coragem de enfrentar seus problemas. Sten, com medo de que seu filho passasse pelos mesmos traumas que ele enfrentou na adolescência nas mãos de um valentão, decidiu traumatizá-lo antes, na tentativa de fazer o Steve aprender a se defender sozinho. Bom, eu vou montar nela e vou mandar ver, como fiz com sua mãe ontem à noite. Mas antes, não se esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal, para saber sempre que sair um vídeo novo. O episódio começa com Steve chegando na sala com uma camisa enorme, então Sten faz uma piada, dizendo que um homossexual gigante ligou querendo a camisa dele de volta. Logo vemos que realmente um homossexual gigante havia ligado, mas desta vez ele ligou para informar que já havia encontrado a camisa. Depois disso, Steve explicou que comprou aquela camisa achando que seria pequena, mas ao tirá-la do pacote, viu que era extra grande, e decidiu vesti-la assim mesmo. Sten até sugeriu que o filho fosse até a loja para trocar a camisa, mas Steve argumentou que já tinha tirado da embalagem, então queria evitar confrontos caso a devolução fosse negada pelo dono da loja. Com isso, o garoto decidiu seguir seu dia normalmente, indo para a escola com aquela camisa enorme. Eu não estou bem! Vendo a atitude passiva de Steve, Sten resolveu tirar um dia de folga do seu trabalho para investigar o filho enquanto ele estava na escola, só para ver o quanto ele era covarde. E rapidamente ele percebeu que Steve só atravessava a rua com a ajuda da guarda de trânsito. Depois disso, ele observou Steve enquanto ele estava fazendo um lanche na escola, e logo percebeu que o garoto havia perdido o último pedaço de sua pizza favorita para outro moleque. Logo depois, Sten recebeu uma ligação de Steve chorando, pedindo para que fosse buscá-lo na escola, pois ele tinha ficado doente. Mais tarde, após sair da escola, Steve estava indo se encontrar com seus amigos no novo parque da cidade, mas ao ver o tamanho da subida até lá, o garoto decidiu desistir. Isso foi a gota d'água para Sten, que foi falar com ele para o encorajar a subir a ladeira. No entanto, Steve não queria se arriscar, e ainda falou que o Toshi mandaria uma foto para ele depois. Então Sten desceu do seu carro para ter uma conversa com seu filho, para falar que ele não poderia se esquivar dos seus problemas para sempre, e que cedo ou tarde, ele teria que encará-los de frente. Por isso decidiu usar um exemplo hipotético, explicando a Steve que ele poderia morar sozinho no quarto andar de um apartamento, e que poderia receber uma caixa de laranjas, sendo necessário que ele levasse aquela caixa para cima. Dessa forma ele deveria se preparar desde agora, mas o garoto falou que isso era simples de resolver, só bastava pagar alguém para levar por ele, e estaria tudo certo. No entanto, Sten decidiu adicionar mais obstáculos para Steve nesse exemplo, dizendo que aquelas laranjas eram para a mãe dele, que estava fazendo uma visita, e que se ele não as levasse urgentemente até o quarto andar do apartamento ela iria morrer, já que Francine estava muito doente. E se não comer a laranja, ela vai morrer amanhã cedo. Oh, meu Deus, mamãe, não! Já no outro dia, Sten decidiu ir falar com Francine sobre o comportamento passivo do seu filho. No entanto, Francine defendeu Steve, dizendo que ele era um bom garoto e que pelo menos não usava drogas, portanto deveria ficar feliz pelo que ele é agora. Mas Sten não aceitava aquela situação, e vendo que seu filho evitava confrontos, decidiu que ia se passar por valentão e atormentar a vida do filho até que ele criasse coragem para revidar todos os ataques. Para, me solta! Ah, foi isso que sua mãe me disse ontem à noite. Logo depois, Steve questionou por que seu pai estava fazendo aquilo com ele. Sten explicou que no seu tempo de escola, teve que aguentar um valentão grego chamado Estélio, que o atormentava todos os dias, chegando até a colocar um morcego vivo dentro do seu boga. E que graças a essa experiência em sua adolescência, ele se tornou o adulto que era hoje, ou seja, um adulto que faz o filho passar pelo mesmo trauma da adolescência. Ao ser questionado por Steve sobre como ele se livrou de Estélio, Sten responde que foi muito fácil, pois esse cara mudou de cidade. No entanto, para Steve, seria bem mais complicado, já que seu valentão, que no caso era seu próprio pai, continuaria ali até ele criar coragem para enfrentá-lo. Nesse momento, Francine chega perguntando o que aconteceu com Steve. Sten vai até lá fora e diz que se o filho contasse para a mãe, iria bater ainda mais no garoto. No outro dia, Sten derruba Steve da bicicleta, fazendo o garoto machucar o pulso e ainda rouba a bicicleta dele, dizendo que ia montado nela, assim como fez com Francine na noite passada. À noite, Francine vê Steve todo machucado, e sugere que ele converse com o valentão, já que talvez esse cara só precisasse de um amigo. Então no dia seguinte, Steve convida Sten para tomar um café e bater um papo. Sten aceita o convite e desabafa com seu filho,
falando como sua infância foi traumatizante, já que seu pai foi embora quando ele era apenas uma criança. No entanto, aquela conversa não foi suficiente, pois o Sten continuou a atormentar a vida do filho. No outro dia, Francine decide ir até a escola falar com o diretor sobre a violência que seu filho vinha sofrendo, mas o Steve se nega a revelar quem era o autor das agressões. Só que, para o azar de Sten, o diretor tinha gravado tudo e mostraria quem era o verdadeiro agressor. Após descobrir que era Sten quem estava fazendo aquilo com Steve, Francine fica furiosa e corre atrás do marido, que por pouco não é pego enquanto tentava abrir a porta do seu carro. Muito feliz por não ter sido pego, Sten decide ir cantando até sua casa, mas Francine vai atrás dele em seu carro e bate com tudo no carro do marido. Ao descer do que restou do seu carro, ela diz para ele ficar longe de Steve, mas Sten não estava muito afim de fazer isso, e pretende continuar a atormentar o garoto até ele aprender a se defender sozinho. Já no outro dia, após Steve sofrer ainda mais com o bullying do seu pai, Francine diz que vai ensiná-lo a ser uma máquina de combate para que o filho pudesse quebrar a cara dele. Aquela cara precisa de uns tapas. É, foi o que seu pai me disse ontem à noite. Com isso, eles vão para o porão da casa onde Francine revela que em seu passado já se envolveu em várias brigas de rua, e que não ia sossegar até que o garoto se tornasse uma verdadeira máquina de combate incontrolável. No entanto, após 2 horas e 23 minutos, Francine já havia desistido, falando que o garoto era um caso perdido. Por isso decide sair de casa por um tempo, indo até o parque aquático para dar um soco na cara do golfinho só para desestressar. Para fugir de seu pai, Steve se disfarça de velha com umas roupas que ele pegou do Roger, mas não foi o suficiente para enganar Sten, que pulou em cima do garoto e tirou a sua máscara. Cansado de sofrer nas mãos do seu pai, o Steve finalmente marca de resolver tudo isso no pátio da escola. Quando chega o grande dia da briga, logo se forma uma multidão, e o Sten começa a provocar Steve chamando ele de frutinha, mas enquanto ri junto da multidão, do nada, o Sten acerta sua cara em um punho, que logo é revelado que o dono daquele punho era Stélio, o cara que atormentava a vida de Sten quando era adolescente. Depois que apanhou um pouco, Steve vai até ele falar que encontrou o Stélio em uma rede social, então pensou que poderia pagar ao Stélio para fazer aquilo por ele. Logo após isso, o Stélio começa a dar uma surra no Sten e depois o prende a uma barra de ferro, começando a bater a cabeça dele até que Sten assuma que a maneira que Steve fez para resolver seu problema era a maneira certa, mas o Sten não queria assumir, dizendo que o filho tinha que agir com as próprias mãos. Então Steve deu a ordem para que Stélio continuasse a espancar o seu pai. Com isso ele foi humilhado de várias formas possíveis, apanhando igual a tapete em dia de limpeza. Logo depois foi enterrado na areia, com o Stélio deixando ele ali, e saindo correndo do local. Então o Sten deu graças a Deus por finalmente o valentão ter desistido dele, mas Stélio só havia tomado distância para dar o golpe final. Logo ele veio correndo, e acertou a cabeça do Sten brutalmente. Com medo de apanhar ainda mais, Sten finalmente assume que estava errado, e que o jeito que Steve fez de pagar alguém para resolver seu problema também era um jeito certo. Com isso, Steve manda Stélio parar de agredir o pai, e finalmente Sten entende que não poderia fazer o filho passar pelas coisas que ele passou, por isso decide deixar o garoto em paz para resolver as coisas da forma que ele achar melhor. Você superou seu agressor da sua maneira. Não é da minha maneira, mas eu respeito. Obrigado, pai. E esse foi o dia que o Sten praticou bullying com seu próprio filho. Comente aí o que você achou desse episódio. Vou deixar mais 2 vídeos aqui no final para você escolher e continuar assistindo a mais resumos como esse. E não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Essa história fica pro próximo episódio. Até lá!